Esse é o podcast Prevenidas, Juventudes ocupando as redes com prevenção combinada e cidadania positiva. É um projeto de coinonia em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, que tem como objetivo falar sobre práticas e estratégias de prevenção para e a partir da perspectiva jovem. Nossos episódios vão ter a presença de alguns educadores e alunos do projeto que também fizeram parte do Hub de Influenciadores Digitais. Eu sou Priscila Cardoso e hoje nós vamos receber Rames para falar sobre religião, sexualidade e juventude. Eu também fui uma educadora, né, do projeto Prevenidas, então eu tô aqui meio que como coinonia, como oficineira, e tô aqui com o Rames, parceirão nosso, que já estava aqui, né, no projeto anterior de Prevenidas e fez parte do Hub de Influenciadores. Pode se apresentar? Eu sou o Ramiro Rames. Gostei desse apelido que me deram há um tempo e peguei. Tenho 28 anos, sou psicólogo, começando aí na vida profissional de psicólogo, buscando uma especialização na área da educação. Gosto muito dessa área da educação, é uma área que me cativa e me prende muito. Falei idade não, tenho 28 anos. E é isso, vivendo, aprendendo e descobrindo e mudando as coisas que a gente vai vivendo e vai conhecendo pessoas e vai conhecendo vidas, histórias. Eu gosto de falar que não tem como a gente não sempre ensinar algo para o outro. Eu tenho 28 anos e eu tenho experiência em algumas coisas que talvez você não tenha com a sua idade. Eu te ensino. E com a sua idade você tem muito mais coisas para me ensinar do que eu. E aí a gente vai fluindo. Isso me cativa muito, isso me anima muito a conhecer pessoas e a conhecer histórias e a conhecer vidas. E é isso. Bom, eu vou aproveitar e me apresentar, né? Eu só falei que eu sou a Priscila, eu tenho 42 anos, eu sou bissexual, eu sou teóloga e sexóloga, então por isso que essa temática é a minha cara, né? Religião e sexualidade. Esqueci de falar também que eu sou gay, tô me descobrindo dentro do espectro da transnão-binariedade e tô passeando aí, entendendo como funciona. Não dizendo o que eu sou, mas entendendo essa questão de gênero e como eu me coloco na sociedade também. Então, uma hora você vai me ver de saia e com essa barbona, uma hora você vai me ver de calça e de brincão de argola, e aí a gente vai nos colocando no mundo aos poucos, nos conhecendo, que a gente também é vasto pra caramba também. Sim. Bom, a gente estava conversando aqui sobre as nossas descobertas como religiosos, né? Mesmo que hoje nem eu nem vocês fazemos parte de uma religião, mas a gente está ligado à coinonia, que tem esse trabalho incrível com as múltiplas religiosidades, espiritualidades, né? Então isso também é interessante a gente parar aqui, né? Mas vou falar um pouquinho da minha experiência como mulher bissexual que veio do cristianismo protestante. Como você, eu também, só que eu fui um pouquinho além, eu fui seminarista, eu cheguei a fazer teologia, né, minha formação em teologia, estava caminhando para ser uma missionária, né, porque na denominação que eu estava não tinha pastora. Quando eu me desliguei da instituição, inclusive, eu fui para uma outra denominação que tinha pastoras, então eu estava nesse caminho, esse era o meu desejo. E aí, no meio do caminho, eu já com 26 anos, no fim do meu primeiro casamento, eu parei e falei assim, eu acho que eu sou bissexual. E é muito doido hoje você conhecer uma molecada tão novinha, já se entendendo, já se conhecendo, já entendendo mais sobre a variedade, né? Não só de orientações afetivos sexuais, como de gênero também. É muito bonito, porque eu fui me descobrir, me entender aos 26 anos. Mas aí hoje, fazendo aquelas voltas da infância, já tava lá, né? Muitas coisas, muitas amigas que eu vejo que eu realmente tinha uma paixão, mas por causa da heterossexualidade compulsória, isso nem cabia no meu mundo, né? Enfim, isso já vinha um processo desde a infância, não é uma coisa que depois que você faz 18 anos que acontece, né?
mas que eu me permiti lá, como eu já estava questionando muitas coisas, também ver essa questão da minha sexualidade. E foi um processo, assim, bonito, difícil, assustador. Eu falo que eu saí do armário para minha família durante 10 anos, não foi uma coisa que eu sentei, então, gente, eu sou bissexual, ainda mais por ser casada com um homem cis hétero, né? Isso é pra família, pra igreja, é uma coisa que assim, ela tá dada, ela tá na fase hétero, né? É importante falar também que bissexual não tem fases hétero ou gay, lésbica. Somos sempre bissexuais, não independentes. É 50-50. Não é 50-50, 75-25. Somos bissexuais o tempo todo, independente do gênero com que a gente se relaciona. Mas para a sociedade, para a heterossexualidade compulsória, olhavam no caso para mim, para meu companheiro, um casal hétero. Nem se questionam se alguém ali tem uma orientação diferente ou um gênero que eu acho que quando quando a sociedade olha, a sociedade não olha com o pensamento de uma diversidade de sexualidade. Não olha. Não, a sociedade olha aquilo que está dado, sabe? Então, indo nessa ideia da questão da religião e como a gente vai se descobrindo, eu cresci dentro da Igreja Católica. Eu não lembro quando eu comecei, assim. Eu cresci dentro e eu comecei a fazer várias coisas e comecei a pegar vários cargos importantes, assim, de coordenar isso, coordenar aquilo, e ser conhecido, e ser procurado. E a questão da sexualidade começando a bater. E aí eu gosto de falar, que é um fato, eu cresci muito com a ideia de que adolescentes têm fases. Assim, eu olho pra trás e eu falo, meu Deus. Gente, que coisa bizarra. Mas eu cresci muito com essa ideia de que adolescente tem fases. Então, quando eu ficava com o menininho ali na escola, quando eu ficava com o menininho ali na minha rua, quando eu fazia os negocinhos, quando eu olhava pra um cara na televisão e eu ficava oriçado, é uma fase. Isso era muito certo dentro da minha cabeça, isso era muito dado, assim, que era uma fase e que isso ia passar. Então eu cresci dentro da igreja, tanto de idade quanto de fazer as coisas lá dentro. Então eu participava de grupo de jovens, eu coordenava pastoral social, sempre no social. Sempre no social. Eu fazia parte de grupo de oração, que é a parte da questão carismática dentro da Igreja Católica. Então eu ia para os seminários, eu conhecia gente, eu palestrava em encontro estadual, encontro municipal, e sim, eu fazia muita coisa. Mas a questão da sexualidade é uma fase. Então eu lembro de ter muitas vezes de eu fazer alguma coisa com algum menino, alguma brincadeirinha, alguma coisinha, não ter a culpa, porque era uma fase, mas eu ia lá, me confessava e tudo certo. Tudo bem. E aí eu cresci nisso, sem entender sexualidade, sem falar sobre sexualidade. Como eu fazia parte do grupo de jovens, a gente falava sobre muita coisa, violência, drogas, um pouco de sexo, mas não na questão de se descobrir, de se entender. Prevenção, o que é isso? O que é prevenção dentro das religiões, né? Nada. E aí eu cresci assim. E aí até que eu decidi virar padre, e aí foi uma loucura. Inicialmente minha mãe não quis, enfim, toda uma loucura, mas eu tinha isso muito certo. E a questão da sexualidade ser uma fase. Então, na minha cabeça, quando eu fizesse 18 anos, eu tinha isso muito também, que quando eu fizesse 18 anos, ia abrir um portal, e aí eu ia mudar. Eu ter um botãozinho. Aí eu ia ficar ali, rico, eu ia arrumar um trabalho incrível. Eu cresci muito assim, acho que não sei se eu tive uma adolescência muito focada, assistindo muita novela. Sim. Então eu sonhava muito. E aí cresci, aí fazia as coisas lá dentro. Me relacionar, não. Só coisas escondidas, assim. Com mulher, nem sei o que é isso naquela fase, assim. E aí cresci, aí fui até quando eu tinha os meus 17, beirando os 18. E aí a fase não tava passando. Tava chegando Qual nos botão 18. que aperta pra acabar? Não tava passando as fases. E aí foi quando eu falei, não, talvez eu não quero ser padre, posso fazer outras coisas dentro da igreja. E aí falei, não quero. E aí foi um surto também para todo mundo, foi um susto. Falo que o padre lá da igreja me odeia até hoje. Oh, meu pai. Porque
ele me levava para os lugares, ele me apresentava, enfim. Então eu era muito atuante dentro da igreja e eu era muito procurado, muito requisitado para falar sobre as coisas de dentro da igreja. Mas eu não lembro de ter, até mesmo nos grandes encontros de jovens que eu participava, tinha uma coisinha ou outra, mas nada sobre sexualidade no sentido de você explorar, de você conhecer, prevenção, nada. Tinha muito, eu lembro que tinha muito a ideia de uma questão somente de HIV. Pensando somente no HIV. A gente falando aqui agora, eu lembro de um encontro de jovens que eu participei, que é muito conhecido lá na minha região, que tinha um cara, uma mulher que tinha HIV. Era até conhecida dentro da igreja. Então ela contava a história dela vivendo com HIV. E como era a relação da igreja com relação a isso? Eu não lembro muito. Eu não lembro muito assim de bater de frente com isso. De falar sobre isso. Eu não lembro. Eu estava buscando aqui no Drive e não lembro. Assim, tinha esses encontros, mas não era coisas que nós discutíamos enquanto jovens ali. Sempre vinha de fora. Então, essa mulher lá dentro da igreja da região, ela era muito conhecida. Então, sempre que o assunto era HIV, por exemplo, ou algo voltado a isso, era ela que falava. Tanto que a palestra dela é batida, todo mundo conhece. Mas eu não lembro de nós, enquanto jovens ali dentro, de nós, enquanto grupo de jovens atuantes semanalmente na igreja, falar sobre isso. A gente falava sobre drogas, por exemplo. Drogas é um tema muito recorrente. Mas sexualidade, prevenção não existia. Você me deixou curiosa com relação a essa mulher. Você lembra se existia, assim, discriminação, algum estigma com relação a ela? Como que era essa fala? Você não... Essa fala dela, assim, ela era uma senhora já de uns 50 e poucos anos e ela descobriu o HIV na adolescência, assim, na adolescência para a fase adulta. E aí ela fala que ela teve essa rebeldia também, dessa fase rebelde com a religião e tal, e que depois ela voltou para a religião e voltou a frequentar. Eu não lembro, assim, porque eu sinto que essa fase eu apaguei muito, assim, da minha vida, sabe? Que é o que a gente estava conversando sobre a questão que eu fui voltar em 2021, 2022. Então, mas não existia... estigma, claro, existia uma coisinha ali, uma questão, às vezes, que ela trazia muito, que as pessoas olhavam muito, que as pessoas achavam que HIV eu passava assim, ou eu passava beijando, ou eu passava sentando no mesmo lugar que a pessoa estava. Então, eu lembro de histórias assim, mas enquanto igreja, não lembro. Enquanto pessoas ali, eu não lembro, porque ela era muito conhecida. Ela era muito conhecida, não sei se ela está viva ainda, mas ela era muito conhecida na região. Sabe que você ativou umas lembranças minhas com relação a isso? Infância, adolescência, de pessoas, eu acho que já passou em alguma das igrejas que eu frequentei, pessoa vivendo com HIV, mas você me falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu me desviei um tempo, aí eu voltei para Jesus, para a igreja, enfim, e aí descobri o HIV. Então, não sei se você lê assim, mas parece que, tá vendo? Foi um comportamento errado que você fez que te fez contrair HIV. Eu lembro que, pelo menos na minha infância e adolescência, eu vi algumas pessoas falando sobre isso, inclusive curados da homossexualidade. Vi muita gente que passou pelos lugares que eu frequentei, ou que eu assistia, ou ouvia... pessoas que, entre aspas, foram curadas da homossexualidade, algumas que contraíram HIV. Então, parece que sempre associando o HIV à homossexualidade com o erro, com estar longe de Deus, com estar desviado. E aí a gente entra numa questão interessante, né? Que é associar a sexualidade, no caso, a sexualidade que não é hétera, com o comportamento. É uma opção, é uma escolha, é um pecado, tá ligado ao comportamental, né? E por isso que existe ainda essa força da questão da cura gay e essa inexistência da fala sobre prevenção. Primeiro porque, no senso comum, casal hétero não precisa se prevenir. Exato. Casal hétero, monogâmico, cristão, religioso, que seja, não precisa se prevenir, porque isso é doença de gay, é doença de gente desviada, não é?
Então é interessante a gente pensar que não só se associa ao que não é hétero ao comportamento, como não se fala de HIV ou de qualquer outro IST porque você está dentro da igreja, você ser um praticante da sua religião, não precisa. Eu não lembro de fato de palestras falando sobre qualquer coisa voltada à sexualidade. E sempre que tinha, ou era um casal, por exemplo, que estava ali na igreja há anos, ou era o padre. Voltando aqui no drive interno, eu lembro muito do padre falando sobre, mas sempre voltado para a questão de uma camisinha apenas. De que é errado, mas se você for fazer, camisinha apenas. Então eu não lembro. Pode ter tido, e aqui é que a gente estava conversando fora das câmeras, da questão de como quando eu rompi, não rompi, mas quando eu parei de frequentar a igreja com as minhas questões de sexualidade e rebeldia com Deus e várias coisas, eu sinto que fechou assim na memória, e não são tantas coisas que eu lembro, sabe? Eu lembro dessa senhora falando sobre HIV, mas só. Até mesmo nos grupos de jovens que a gente frequentava não tinha. O que tinha na época, não sei também se por eu morar numa periferia, era muita questão de drogas. Drogas. Então, eu não lembro. Mas assim, até hoje, pessoas que eu conheço, pessoas que ainda frequentam a mesma igreja que eu ia, não existe isso. Tem um amigo meu que, enfim, a gente se conheceu na igreja, a gente tem amizade até hoje, que a gente não fala sobre sexualidade. Ele foi casado um tempo, a gente fala sobre tudo, mas a sexualidade é uma coisa que não existe. Talvez seja porque ele ainda continua na igreja e continua até hoje. Por um outro lado, eu vejo muito que vai um pouco das pessoas também, de como a pessoa se coloca dentro da religião. Porque, obviamente, infelizmente, tem pessoas que às vezes deixam se levar pela doutrina e acaba indo por essa questão de comportamento, de moral, enfim. E tem pessoas que vivem a sua religião e se conectam com a sua religião de forma linda, incrível, e vivem a sua sexualidade, a sua expressão de gênero e sabem separar. Então eu sinto hoje, com a maturidade que eu tenho, que também vai muito desta pessoa que se coloca, dessa pessoa que se conhece. Às vezes tem gente que não se conhece. Esse meu amigo, por exemplo, ele tem filho, ele tem uma puta experiência de várias coisas, mas talvez o tanto que ele se conhece para falar sobre masturbação, que eu falo horrores com outros amigos meus. Falar sobre outras formas de dar prazer, além da penetração e por aí vai, que eu falo horrores com outros amigos meus, também héteros. Então eu sinto que é um pouco disso, sabe? É um pouco de como a religião tá ali posta e dita e é isso, e de como você se coloca. Porque como eu tava te falando, no meio BDSM que eu frequento um pouquinho, tem uma amiga minha que, enfim, a gente tá numa suruba, por exemplo, e quando eu vi aquilo, meu Deus, você tá errada, não no sentido moral, mas tipo, a conta não tá batendo. Por ela ser da igreja. Exato. A gente tava ali uma reunião de BDSM, ou uma suruba, uma coisa muito louca. Aí eu preciso ir embora porque amanhã eu canto na missa das 7. Aí eu, sim, querida. Tipo, oi? Pane no sistema. E aí a gente sentou e ela falou, não, isso aqui é uma parte da minha vida e a minha religião é o que me conecta, é o que me motiva, é o que isso, é o que aquilo. Aí eu falei, que coisa linda. Então eu sinto que é um misto de cada, sabe? Sim, eu lembrei que na adolescência se falava muito de sexo na minha igreja. Muito, muito. Mas aquele sexo, olha, é lindo, é belo, se você se guardar até o casamento, se você não se masturbar, se vocês, mesmo que sejam namorados que vão se casar, se vocês transarem antes, depois, o que vai acontecer? Vai dar errado, você vai trair ele vai trair você. Muito assim, a ligação de
se conhecer sexualmente, mesmo dentro de uma relação hétero e monogâmica, que vai dar errado porque vocês transaram antes. Então, muita culpa, muita associação com gravidez, nunca sobre prevenção de ST ou HIV. E a questão também, além da gravidez, do ST, quando se falava de HIV, imagina que esse autor foi adolescente nos anos 90, né? Então a questão do HIV AIDS ainda estava aquela em alta, doença de gay, né? Então tem um autor que eu lia muito nessa época que ele falava que a AIDS era um castigo de Deus pela imoralidade sexual, né? Então é interessante que assim, no meu caso se falava intensamente e exageradamente sobre sexo, mas assim, pra te manter nessa caixinha aqui, você só pode aqui. E que isso está totalmente associado com a sua relação com Deus, com a sua espiritualidade, né? E é muito legal isso que você traz, né, dessa sua amiga, que desliga essa questão comportamental, né? Quando a gente fala de BDSM, para quem não sabe, né, gente, são as práticas sexuais não normativas que envolvem bondade, dominação, submissão, ou no senso comum conhecido como sadomasoquismo, né? E uma coisa que as pessoas... Só para falar sobre isso, e tem uma questão que o senso comum não conhece, que existe um consentimento absurdo. Isso. E aí se a gente vê relações cis heterossexuais, monogâmicas, o tanto de estupro marital que acontece, de relações não respeitosas, agressivas, que não valorizam a mulher, e a gente pensar nessa prática sexual não normativa, a infinidade de regras, né, de consentimento que precisa existir para estar ali. A gente não tá aqui afirmando que todo mundo tem que ir para esse mundo. Se você tá feliz com a sua relação hétero-monogâmica, maravilha, seja feliz. Mas a gente tá falando sobre não atrelar essa espiritualidade. E outras possibilidades de ser. Sim. Hoje, como psicólogo e conhecendo muita coisa, muita gente, eu olho como possibilidade de ser. Porque você não é se a gente for olhar aí para uma questão psicológica e etc., você não é o mesmo que você é aqui na sua casa. Você não é o mesmo com a sua chefe, você não é o mesmo com seu colega de trabalho. E aí, máscaras, né? Não máscaras no sentido de falsidade, mas você se adapta e se comporta de formas diferentes no lugar. Mas ainda é você. Para você, por exemplo, lidar bem numa questão de trabalho, numa questão de conflito de trabalho, por exemplo, você tem que ter uma experiência antes que remete muito com questão de pai e mãe, questão de adolescência, como que você enfrenta questão de ordem, por exemplo. Se a gente for pensar aí numa relação de trabalho, eu digo, por exemplo, eu e a minha supervisora, nós somos muito amigos. E tem hora que, sabe, bate ali. Quando que eu diferencio a amizade de ser a minha supervisora e ela tá me dando uma ordem que eu tenho que fazer agora? Agora! Então, como que você se coloca e como que você se comporta nisso diz muito. Diz muito. E se a gente for pensar a questão, por exemplo, no BDSM, que as pessoas não sabem, porque as pessoas acham que o BDSM é só você ajoelhar e apanhar. BDSM existe uma prática e um descobrir-se sexualmente, descobrir prazer, que 99% das vezes não rola penetração. E a gente já tem uma coisa fechada para a sociedade que prazer é só penetração. Muitas coisas que eu pratiquei enquanto BDSM tem penetração e meu Deus. Então vai muito de como você olha a sociedade que te cerca, as relações que te cercam, como você se coloca. Porque no BDSM é combinado. Então, nós combinamos um rolê aqui. Se dentro do BDSM eu falei e não estava dentro do combinado, parei agora. Tá hora. E se a gente for ligar assim uma ideia bem louca com a religião, com uma questão de consentimento, se a gente for pensar naqueles pastores que são mega mau caráter, o quanto o consentimento ali daquela fiel que está realmente precisando de uma conexão espiritual, de uma conexão com a religião e se deixa levar por um pastor que rouba, por um padre que estupra. Então, se a gente for pensar essa questão de se colocar, vai muito além a questão de se colocar na religião, de se colocar no mundo e de saber separar uma coisa da outra. Eu falo que
Hoje eu me considero ateu, mas eu sou apaixonado por religiões e por pessoas que seguem religiões que sabem separar, que sabem diferenciar as coisas. Que eu tenho a minha conexão com o sagrado, com o divino, o que quer que seja, mas eu não olho para o outro com julgamento, porque a partir do momento que eu olho para o outro com julgamento, eu já não estou seguindo o mandamento da Bíblia que é amar uns aos outros. Aproveitando essa sua deixa, a gente já está chegando no final, a gente poderia falar sobre isso a semana inteira, por horas, mas aproveitando então, vamos chegar para a conclusão. Eu estou aqui pensando, enquanto pessoas religiosas, líderes religiosos, de toda a diversidade, a pluralidade religiosa que existe, pensando em pessoas que realmente se encontram, se conectam com o sagrado, com a espiritualidade, que é bonito, né? Como a gente está reconhecendo aqui, que a gente vê nas pessoas. Mas que papel essas pessoas religiosas teriam na vida de jovens que precisam saber, né, sobre sexualidade, precisam se entender, se conhecer e falar sobre prevenção também. Eu acho que é interessante a gente deixar, nem trazer uma solução, mas trazer um questionamento mesmo. E aí, você como uma pessoa religiosa, você como uma liderança religiosa, qual papel você está tendo na vida dessa juventude que está aí numa descoberta de si mesma, né? E não tem onde procurar. Ela vai poder procurar nos espaços religiosos, né? É ali, ou ela vai ter que buscar na internet, com os amigos da escola. E ainda mais sobre a questão da prevenção, né? A gente sabe que as ISTs estão aí, a HIV está aí, a gente pode pegar de muitas formas. E existem muitas estratégias de prevenção que podem sim ser tratadas dentro dos espaços religiosos. Essa juventude religiosa, mesmo essa que quer casar virgem, ok, também há a possibilidade de contrair algum IST dentro de um casamento, né? Então, assim, vamos questionar nesse sentido, deixar essa sugestão para pessoas religiosas, para a liderança religiosa, de trazer o assunto de forma acolhedora e trazendo também estratégias de prevenção, mostrando as possibilidades de prevenção para essa juventude. Eu acho que é dar espaço. Eu sinto que jovem hoje precisa de muito espaço e acolhimento. Se a gente for pensar na questão religiosa, só de um jovem estar ali, de um jovem estar praticante, estar participando, já é um grande ganho. As igrejas precisam muito de jovens, assim. Eu digo porque eu fui um jovem de igreja e é um ambiente gostoso enquanto jovem, porque você está se descobrindo, então você está se colocando no mundo. Dar espaço e acolher é o principal. Porque se a pessoa está ali, por exemplo, num momento tão frágil, de uma questão espiritual, de uma questão de saúde, ou o que quer que seja, ela precisa de espaço. Se ela tem um espaço para ela falar sobre a religião dela, para ela falar sobre as dores dela, para a gente pular para a questão de sexualidade, é só um acolhimento. É só você acolher aquele jovem não como um errado, por exemplo, porque quer descobrir isso. Não como um rebelde, porque hoje está fazendo isso, amanhã está fazendo aquilo, mas como uma pessoa que está se descobrindo e está uma coisa extremamente importante, que é criando e fortificando e fortalecendo a sua personalidade. Então, a partir do momento que você acolhe sem julgar, sem olhar torto, sem fazer distinção, você já está fazendo muito. Porque a pessoa, quando ela é acolhida, ela se joga. Ela se joga. E aí, quando ela se joga, é que ela precisa do conforto, do abraço que existe na religião, que existe, enfim, nas diversas manifestações religiosas. E é isso, acolher. Acolhendo, você já está fazendo muita coisa. Lindo! Ramis, muito obrigada por responder o convite, e a gente decidiu que você era escolhido numa conversa, né? Então a gente vai terminar esse episódio. Espero que você tenha gostado, que não perca o próximo episódio de Prevenidas, Juventude Ocupando as Redes com Prevenção Combinada e Cidadania Positiva. E estamos aí. Estou aí para o que precisarem e vamos. Bora. Bora. Tchau.